Oi, gente, tudo bom? Vamos falar de Meninas Selvagens. Esse livro eu recebi na caixa do Turista Literário de julho. E, gente, o que dizer dessa história? Ele é vendido como um terror feminista. Bora lá, vamos começar. Se é feminista só porque só tem mulher nessa história, então, beleza, concordo. Mas eu não vi nada muito de feminista por aqui, não. Elas não tinham outra alternativa. Só tem elas na história, não tem homem. Parecem dois homens na história que não tem nenhuma relevância. Então, tipo, não tem como o romance não ser feminista. Se esse é o ponto, então concordamos. Mas a gente vai acompanhar a Hattie, que é uma menina que está num colégio interno, junto com outras garotas, e de repente, cerca de um ano mais ou menos atrás, um ano e meio, uma doença assola a ilha e elas ficam em quarentena, elas ficam impedidas de sair dali. Tem um perímetro onde elas podem se locomover, se movimentar, e um perímetro que é proibido. Do continente, a gente tem o campo Nash, que é provavelmente uma instalação da Marinha, que fornece suprimento para elas, numa quantidade não ideal, mas fornece suprimento para essas meninas. E essas meninas são impedidas de ver os pais, de falar com os pais e de tudo mais. A doença em questão é a Tox, elas chamam ela carinhosamente de Tox, que provoca algumas alterações no corpo das meninas. A gente pode ver pela capa, não é por acaso que o rosto da menina da capa tá desse jeito. Provoca algumas alterações e elas têm que viver com essas alterações, e é cíclica a doença, então de tempos em tempos elas têm o que elas chamam de erupções e alguma coisa muda até que o corpo desista de sobreviver e de lutar e a pessoa morre. Alguns animais e a flora ali, a flora e a fauna da ilha Haxter foram, de certa forma, modificadas pela Tox. A gente vê que animais antes que eram super tranquilos e que tinham medo dos seres humanos, hoje partem para cima e atacam. A gente vê animais que mudaram de cor e que criaram acessórios, né, que vivem, né, o corpo sofreu uma mutação para que consiga viver dentro e fora da água. A gente vê as flores que mudam de cor quando são retiradas da terra, né, e as próprias meninas, quando morrem, mudam de cor, né? Elas mesmas falam que quando elas morrem, os dedos ficam pretos. Que isso é uma característica de quem teve a doença, de quem foi contaminado. Junto com elas tinham os professores e tudo, mas quando a nossa história realmente começa. Junto com elas a gente tem os professores e tudo mais, mas quando a nossa história começa, a gente tem apenas a diretora e uma mulher mais velha que não ficou muito claro para mim se ela é professora ou não. Eu posso ter perdido essa explicação em algum momento, mas isso é irrelevante. E a gente tem ali as meninas divididas em duas equipes muito importantes: a equipe de armas, que defende o perímetro dos animais e de qualquer coisa que se aproxime, e a equipe dos barcos, que são as únicas pessoas que têm a permissão para sair do perímetro estipulado e ir até o cais buscar suprimentos. A Hattie é uma menina super tímida que não tinha muitos amigos quando foi pra Ilha Haxter, e ela vai ficar muito amiga da Bite logo quando elas chegam ali na Ilha Haxter. Elas ficam praticamente inseparáveis, e a gente tem mais uma menina que é a Reese. As três são praticamente inseparáveis e elas estão juntas o tempo inteiro. A Reese era filha do zelador ali da escola, ela morava ali na escola, então ela estudava ali porque ela tinha bolsa, ao contrário de muitas das meninas que tinham condições de pagar, né, e de se manter ali na escola. A Bite e a Hattie também tinham bolsa, porque os pais delas são da Marinha, então a escola abria exceção e dava bolsa integral para essas meninas. E a gente vai ver as mudanças que aconteceram no corpo delas, né? A Reese ficou com uma mão como se ela fosse um peixe, então ela tem a mão prateada com algumas escamas, e as unhas super afiadas. A Hattie perdeu um olho, um dos olhos dela não existe mais, e parece que ela fala que ela tem uma sensação de que é como se tivesse nascido uma nova pálpebra, porque ela sente alguma coisa mexendo atrás do olho dela. E a Bite, ela ganhou uma segunda coluna vertebral. Não sabemos exatamente o que isso significa e para que serve essas mutações no corpo delas. Assim como a gente não sabe realmente o que causou.
Até que a Hatch acaba entrando para a equipe de barcos e ela fica sabendo de algo absurdo, algo terrível, né, que era feito com a conivência das outras meninas da equipe. E ela é uma pessoa que não consegue lidar com esse tipo de coisa. E a Bite acaba tendo mais uma erupção e ela é levada para a enfermaria. E todas as meninas ali sabem quem vai para a enfermaria não volta nunca mais. Gente, depois que a Bite vai para a enfermaria é que realmente a história começa. E aí fica alucinante. E a gente não consegue mais parar de ler. Mas o final desse livro, já vou deixar muito claro, é aberto, o que deixa entender que podemos ter uma continuação desse livro, o que seria muito bem-vindo, porque nada ficou muito bem explicado. A gente sabe o que aconteceu na ilha no final, mas a gente não sabe direito o que é a Tox ainda. A gente sabe pouquíssimas coisas e isso pra mim me deixou meio frustrada. É um livro que eu me diverti muito, é um livro que realmente quando engrena você não consegue mais parar de ler. Então isso vale muito a pena. Mas eu queria mais dessa história. Muito mais, certo? Então é isso. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo.